No vídeo de hoje você vai entender os bastidores por trás das requisições web. Quando você clica em algo, o que acontece até a página aparecer. A gente vai aprender a medir desempenho usando ferramentas reais e como otimizá-las. Quais são os trade-offs importantes aqui? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender é o que é DNS. Vamos lá, vou pegar aqui o Google aqui para a gente poder pegar um diagrama do que é um DNS para mostrar para vocês. Vamos lá. Abre essa imagem aqui. Nossa, eu sou mestre em abrir imagens de baixa qualidade no Google, né? Beleza, ok. Esse curso inteiro vai ser isso. Vamos lá. DNS é uma agenda telefônica, tá, gente? Não tem muito segredo em relação a isso. Eu não sei qual é o número da minha esposa, por exemplo. Eu vou na agenda telefone, busco por Monique e lá vai ter o número dela. É isso, tá? Se eu tiver que lembrar de cabeça, eu não vou saber. DNS é basicamente a mesma coisa, beleza? Você quer saber onde está aquele conteúdo que você busca. E aí você sabe pelo site. Por exemplo, se você acessar ntorga.com, que é meu blog, ele vai apontar para algum lugar na internet. E que lugar é esse? Esse lugar geralmente é um IP, né? Então, para traduzir o ntorga.com para o endereço de IP da onde está o meu site, a gente usa o DNS. Isso tudo acontece em questão de milissegundos, tá? É muito rápido mesmo. Eu vou mostrar para vocês uma resolução DNS em tempo real. Mas antes da gente entrar lá, às vezes as pessoas não sabem o que é um endereço de IP, né? Tá? O IP, ele basicamente aponta na internet onde está o seu servidor. Tá? Vou resumir assim, beleza? Sempre que um servidor ele publica algo online, ele se conecta à internet e expõe esse algo online através de um endereço. Esse endereço é o IP. Imagina como se ele fosse um CEP, tá? Então, basicamente essa mesma pegada. Para vocês entenderem o que é uma resolução DNS, o que é um IP, eu já expliquei, né? Mas assim, uma resolução DNS, tem vários sites que conseguem fazer esse check de propagação para poder saber qual que é o endereço de IP, né? Ou outras requisições de DNS que você pode fazer dentro de dentro de uma zona DNS, dentro de um domínio. Então, se eu vim cá e colocar ntorga.com e fazer essa pesquisa, vocês vão ver que tem vários endereços de IP resolvendo para o meu site. Tá? Isso é por causa de um CDN, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente no vídeo. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Ok, então eu falei bastante aqui o que é servidor, o que é endereço de IP e tal, mas o que é o tal do servidor? Qual que é o mistério por trás desse tal do servidor? Bom, servidor, vou pegar aqui para vocês terem uma noção, um blade. Né? O que é um servidor? O servidor é um computador fininho, tá? Geralmente assim, pequenininho, que a gente coloca dentro de um data center. Tá? Um data center é um prédio cheio dessas estantes aqui, esses racks, beleza? Então, servidor é isso. É um computador que fica ligado 24 horas. Geralmente, a gente pega um desses servidores, instala software lá dentro, né? Uma plataforma de hospedagem, coisa do tipo, e a gente acessa esses conteúdos. Basicamente é assim que a internet funciona, tá, pessoal? Então, vários data centers ao redor do mundo se conectam através de provedores de internet, né, provedor de trânsito que a gente chama, e quando você digita alguma coisa, igual eu digitei ali google.com, ele vai tentar encontrar através do DNS onde estão os servidores da Google, né, onde que a Google armazena esses conteúdos. Claro que isso é uma versão generalizada do que realmente a internet é, tá? Tem muito mais detalhes aí que eu não vou tentar explicar ponto a ponto, que é bastante extenso. Mas o que vocês precisam entender é basicamente isso, tá? E o que importa para o conteúdo desse vídeo? Eu falei no começo lá de que a gente estaria falando sobre desempenho, né? Como é que a gente consegue medir desempenho e tudo mais. E a primeira métrica que a gente usa para medir desempenho de servidores, de acesso de conteúdo e tal, é a latência. Tá? Muitas pessoas conhecem a latência como se fosse um ping, né? Mas não é isso. Tá? O ping é um ferramental que a gente usa para testar a latência, né? O tempo de resposta entre você e o servidor lá. Tá? E, obviamente, esse tempo de resposta vai ter 1 milhão de variáveis lá dentro. Depende da velocidade da sua conexão, depende do tipo de conexão que você usa, depende do tipo de conexão e velocidade do lado do servidor também, depende do caminho, da distância. Tá? A latência é uma das variáveis em relação à velocidade de um site. Tá? Ela é a mais importante? Talvez não, e eu vou te mostrar que não é. Tá? Mas é uma coisa a gente se levar em consideração sim. Se você tentar acessar um site que está lá na Rússia, por exemplo, você vai levar uns 300 ms, né, 0,3 segundos aí, só para ter uma resposta de rede mesmo. O servidor ainda vai ter processado o conteúdo. Então, para vocês terem ideia que latência é uma coisa importante sim, mas que não é tudo. Tá, vamos fazer um teste de latência para vocês entenderem essa questão que eu falei dos 300 ms. Para esse teste de latência, vou mudar minha tela aqui, vou entrar no terminal e aí eu vou usar uma ferramenta que chama MTR. Tá? MTR é My Traceroute.
Basicamente, é uma ferramenta que vai medir para a gente o caminho que a minha internet vai fazer até chegar onde eu preciso chegar. Nesse exemplo aqui, estou usando um servidor de teste da Linode lá em Singapura. Então, na hora que eu der o MTR aqui, vai mostrar a internet saindo aqui de casa, né? Eu estou em São Paulo, e ela vai atravessar o mundo todo até chegar lá em Singapura. Veja só, ali a gente tem 350 ms mais ou menos de tempo de resposta. Aqui, ó, 357 tempo médio de resposta, tá? E tudo isso que você está vendo aqui, ó, são servidores, tá? Que a gente está conectando para poder chegar lá nesse nosso destino. É isso aqui que eu falei com aqueles provedores de trânsito, data centers e tal. Então, para eu chegar lá em Singapura, eu não vou de uma vez só. Eu vou passando igual uma energia mesmo, né? Um cabo de energia. Vou me conectando a vários prédios até eu chegar onde eu preciso chegar. E para chegar em Singapura, eu levo 350 ms. Então, esse servidor está distante de mim, tem uma latência alta, né? Acima de 100 ms, tá? 0,1 segundos, a gente já considera ser uma latência meio alta para o trânsito da internet. Tá? Obviamente que uma operação assíncrona não vai ter tanta diferença na questão de latência, mas na hora de acessar um site você quer que ele seja rápido, então o servidor tem que responder rápido. Mas tem alguns macetes para você conseguir fazer essa latência diminuir, independente de onde está hospedado o seu site. É aí que entra a questão do CDN. O CDN, eu vou voltar aqui para o navegador para poder mostrar para vocês o que é um CDN. Tá? Basicamente, CDN é uma abreviação de uma sigla que chama redistribuição de conteúdo. Tá? O CDN, o que ele faz? Ao invés de você... Aqui tem um exemplo bom, que está mostrando direitinho como é que funciona. Vamos supor que seu servidor está hospedado lá na Europa e você está tentando acessar aqui do Brasil. Como eu falei, vocês vão ter que, a internet vai ter que andar até lá. Né? O CDN, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia do seu site, tá? Um cache do seu site, em um servidor que esteja mais próximo do usuário. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Nesse exemplo a gente tem o servidor original na Europa, mas a gente tem um servidor de borda, Edge Server aqui, ó, aqui na região da América Latina. Então, ao invés de eu acessar o conteúdo do seu site lá na Europa, eu vou acessar o conteúdo através desse servidor de borda aqui na América Latina. Claro que nem todo o conteúdo vai estar disponível nesse servidor de borda, mas boa parte do conteúdo vai, principalmente imagens, né, arquivos estáticos no geral, que é o que mais pesa dentro de um site. Ela vai estar aqui e eu vou ter uma resposta mais rápida. E aquilo que não tiver disponível, né, cacheado aqui no servidor de borda, aí sim eu vou acessar o servidor da Europa. Mas eu não tenho que ficar esperando a página carregar por completo, entendeu? Essa é a questão do CDN, por isso que é importante a gente sempre usar CDN em nossos sites. Para vocês terem uma visão, literalmente, uma visão do que acontece isso, eu vou acessar um site aqui que vai fazer um traceroute visual, né, ou seja, a gente vai conseguir ver a conexão passando pelo mapa. Vamos lá. Ó, vou usar esse site, o Traceroute Online. Vou digitar aqui, por exemplo, o endereço de IP da Infinity. Tá? A Infinity é um site que tem réplicas em vários lugares do mundo, mas eu vou usar esse site só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Aí a gente vai ter a origem, né, da onde que está vindo o tráfego, né, da onde está sendo requisitado o site da Infinity, e a gente vai ter o destino. Como o site da Infinity usa um CDN que tem pontos de presença ao redor do mundo todo, veja só, a conexão nem saiu ali da região que parece ser a Flórida, né? Então, para as pessoas que estão acessando ali, parece que o nosso site está hospedado ali, mas não está. O site da Infinity não fica hospedado ali. Mas o nosso CDN tem um nó ali, né? Tem esse servidor de borda que faz o cache do site da Infinity. Então, para quem está acessando ali da Flórida, por exemplo, vai parecer que o tráfego nem saiu do estado deles. Tá? A mesma coisa se eu acessar aqui do Brasil. Se eu voltar aqui para a nossa janela do terminal e fizer um MTR para o site da Infinity agora, vocês vão ver que vai sair aqui de casa e vai chegar no ponto final com uma latência de 5 ms, ou seja, muito rápido, porque é praticamente na mesma cidade. Eu estou em São José dos Campos e o próximo nó do CDN que a gente tem é em São Paulo, então é uma questão assim muito pertinho, né? São 80 quilômetros só, para vocês terem uma noção. E a fibra que conecta são pouquinhos pontos de pulo, né? Que a gente chama aqui que são os hops, né? Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui é um servidor que trafegou. Então aqui é a minha rede interna, né? Meu roteador, meu firewall e tal. Aqui já é a rede do meu provedor. E aqui embaixo a gente tem o CDN da Infinity, né? Um dos servidores que fazem parte do CDN da Infinity. Mas aí a gente fica pensando, né? Beleza, então para solucionar a latência, basta eu colocar o servidor perto do meu visitante, né? Do público que está acessando. Então, por exemplo, se 90% das pessoas que acessam o seu site são brasileiros, não faz sentido você colocar o servidor na Europa, por exemplo. Né? Faz sentido você colocar no Brasil. Mas CDN, ele vai
resolver parte do problema, como eu falei, né? Ainda vai ter conteúdo que vai ser necessário acessar e esperar o servidor responder. Então, o ideal é você colocar o seu site numa localização próxima, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, faz sentido a gente ter máquinas ou dentro do Brasil ou nos Estados Unidos, que a conexão ainda está dentro daqueles 100 ms que eu falei que é o aceitável, tá? Passou disso já fica muito. Então, não recomendo, por exemplo, servidores na Europa, se você tiver com o público aqui no Brasil. Muitas pessoas se confundem com isso, acabam pegando soluções mais baratas em servidores longes, né? Ou nem levam em consideração isso, e aí sempre fica aquele negócio de sentir que o site está lento e tal, não sabe dizer o que é. Pode ser a latência. Mas essa é somente uma das variáveis, tá? Eu vou voltar para o navegador aqui, porque a gente tem que fazer o quê? A gente precisa fazer um teste de velocidade. Tem vários testes de velocidade na internet, tá? Eu gosto de usar um que chama Speed Vitals. Deixa eu acessar o Google aqui. Speed Vitals. É um site que faz os testes de velocidade do seu site, e você consegue selecionar aonde que você quer que o site parta, o teste parta, né? Então, por exemplo, eu posso simular com uma pessoa acessando a partir de São Paulo. E não é só uma simulação não, tá, pessoal? Isso aqui é real mesmo. Eles vão usar um servidor em São Paulo, e aí que eu posso colocar o meu site e posso verificar se a pessoa vai estar dentro de um celular ou se ela vai estar dentro de um desktop, para ele poder variar qual é a qualidade da conexão, questão do tamanho da tela e tudo mais, tá? Então, só para simular mesmo, vamos colocar aqui meu site pessoal, por exemplo, netloga.com, vou fazer o teste. Quando está rodando o teste aqui, vamos em outro, que é o gtmetrics.com, é outro teste de velocidade que você pode fazer. Você também consegue selecionar localizações aqui, mas tem que fazer login para trocar. Vamos botar aqui também, só para a gente ter uma noção aqui de como é que é esse teste. E por fim, outro também muito usado, PageSpeed Insights. Eu não vou lembrar qual que é o endereço, deixa eu caçar aqui no Google. É PageSpeed Insights, pronto. Aqui. E aí eu vou colocar também para poder fazer o teste. Pronto. Agora vamos lá, o primeiro já carregou. Ó, meu site tem baixa latência, tá vendo? Ele tem um grade A de score 100%, é um site muito rápido. O que importa para você ver é se os indicadores estão verdes, tá, gente? No geral é isso. Se os indicadores aqui estiverem verdinhos, super legal, você atingiu onde você precisa atingir, né? O objetivo que você precisava atingir. Se tiver laranja, alguma coisa que pode ser melhorada. Se tiver vermelho, obviamente é um problema, tá? Eu não vou explicar cada um desses itens nesse vídeo aqui. Mais para frente eu posso fazer um vídeo sobre como otimizar o seu site e tudo mais. Mas essas aqui são as ferramentas que eu e o pessoal da time também usa, tá? Da Infinity. E aqui você consegue ter um panorama do que precisa ser melhorado, né? O GTMX não mostra, acho que você tem que fazer login para poder ele te mostrar direitinho. Mas o Speed Vitals ele fala um pouco do que você precisa dar uma olhada, né? Para poder melhorar. O PageSpeed Insights ele também faz o teste tanto mobile quanto desktop, tá? Aí vai ter uma diferença entre a pontuação de mobile para desktop, de acordo com desempenho, acessibilidade, essas coisas, tá? E tudo que ele falar com você que tem que melhorar, que é os insights, você dá uma olhadinha, clica, vê o que é que tem que ser feito, ele geralmente orienta, coloca link, então não é uma coisa tão difícil de fazer. Ok, tudo bem que mexer com o código, às vezes o problema da lentidão ali, né, do site que você está analisando, pode ser uma coisa mais sistêmica, né, mais difícil de trabalhar, mas no geral, aqui vão estar os caminhos das pedras que vocês têm que seguir. Beleza? É isso por essa aula, a gente se vê na próxima. Até mais.